Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 26 de maio. Para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa? Não quer perder o nosso programa? Não tem problema, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece, é só acessar então www.gazetaweb.com. Você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo e se mantendo também muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. A TV Mar também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica, que agora te dará a possibilidade também de acompanhar o resultado dos teus exames, fazer marcações de consultas e até mesmo as tuas consultas através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet na segurança da tua casa. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, esse aqui é saúde para valer. A gente inicia o nosso programa, claro, sempre chamando ele, Viderlan Araújo, aqui para a nossa programação. Viderlan, muito bom dia para você. Quais são as informações que você traz aqui para abrir o nosso programa TV Mar News de hoje? Bom dia para você, bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Bom dia, Polane, para você, para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Nós estamos no Maceió Shopping para poder trazer para os nossos telespectadores, na manhã desta quarta-feira, uma informação com caráter de efeito também de prestação de serviços para a sociedade, até porque estamos comemorando o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é um dos principais responsáveis pela cegueira. E quem vai nos explicar durante a programação da TV Mar e mais necessariamente no programa TV Mar News sobre os cuidados e o que representa uma data como hoje, que tem o intuito para conscientizar a população, é a oftalmologista doutora Márcia Medeiros. Doutora Márcia, muito obrigado, inclusive, por nos receber. Gostaria que a senhora falasse, dos cuidados, o que é preciso e o que é que representa uma data como essa para conscientizar a população. Bom dia. Na verdade, nós estamos no Maio Verde, tá? Que é o mês dedicado ao combate à cegueira pelo glaucoma. E especialmente hoje, dia 26 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Cegueira pelo Glaucoma. O glaucoma é uma doença que acontece nos olhos, tá? Ele é causada pelo aumento da pressão do olho, ou seja, os nossos olhos, eles produzem um líquido e esse líquido precisa sair do olho. Um processo de drenagem. Então, quando existe algum defeito nessa drenagem, o líquido começa a se acumular dentro do olho e aumenta a pressão, é a chamada pressão intraocular. E essa pressão aumentada dentro do olho, ela vai danificar as estruturas intraoculares, principalmente as estruturas nervosas e vasculares, causando a morte do nervo da visão, que é o nervo que leva a informação de tudo que a gente enxerga para o nosso cérebro, e o paciente vai perdendo o seu campo de visão. Agora, existem sintomas que o paciente precisa ficar atento, doutora, e em ser encaminhado logo a fazer exames em casa mesmo, aqueles que não têm um hábito de fazer regularmente os seus exames junto ao oftalmologista, doutora? Pois é, isso é extremamente importante. Por ser uma doença que a gente chama silenciosa, ou seja, é uma doença assintomática, o paciente não apresenta sintomas, não tem como o paciente saber que tem um glaucoma, a não ser que ele vá rotineiramente ao oftalmologista para numa consulta de rotina ser verificada a medida da pressão do olho, a avaliação do seu nervo e assim ele pode ter o diagnóstico. Quando a doença vem dar sintomas, já é o estágio final, ou seja, que já é o comprometimento do seu campo de visão, ou seja, que já é a cegueira. E nesse estágio a gente não consegue fazer muita coisa pelo paciente, por isso que é importante a prevenção. Existe um perfil de paciente? Quais são os mais propensos a ter, por exemplo, glaucoma, doutor, com a sua experiência? Na verdade, o glaucoma ele pode atingir qualquer idade, mas existe um tipo de glaucoma, que é o glaucoma mais frequente, que acomete geralmente a partir dos 40 anos de idade. E um dos fatores de risco mais importante é a história familiar. Certo. A respeito do número de casos por ano de pessoas que são vítimas e que chegam a um ponto mais crítico, que é o da cegueira por causa do glaucoma, são números espantosos, doutora, do que requer essa atenção? Sim, muito. Existe mais de 1 milhão de pessoas no Brasil com diagnóstico de glaucoma. E assim, uma quantidade de futuramente ter a doença justamente pela falta de frequentar o oftalmologista. Por isso que a gente bate muito na prevenção.
que essa prevenção é justamente feita na visita ao oftalmologista. Se ele conseguir ir pelo menos uma vez no ano, ele pode ter essa doença diagnosticada, porque o glaucoma é uma doença que leva à cegueira. A cegueira é irreversível e é a maior causa de cegueira no mundo, mas ela pode ser combatida se o paciente pelo menos for uma vez ao ano, porque é uma doença extremamente lenta. Para ele chegar ao grau de cegueira, são anos e anos de evolução da doença. Então, se ele vai pelo menos uma vez no ano, ele pode ter o seu diagnóstico. É natural que quando a pessoa apresente esses sintomas, depois que o oftalmologista apontar que há algum tipo de irregularidade, existe um tratamento específico logo de imediato que se recomenda para um paciente, dependendo do caso, doutora? Sim, o glaucoma ele não tem cura, ele tem controle, tratamento. Então, a partir do momento que ele tem o diagnóstico, ele inicia o tratamento, que pode ser feito à base de colírios, medicação ou de procedimentos a laser. Tá? Nos casos dos pacientes que já têm um glaucoma mais avançado, que a gente não consegue controlar com medicação laser, aí ele pode ter uma indicação cirúrgica. Agora, quais as chances do paciente conseguir evitar que a doença ela acabe propagando até chegar ao ponto da cegueira, fazendo um tratamento à base de colírios, de forma inicial sendo detectada essa anomalia, doutor? Tá, isso é muito importante. Por quê? Porque tem glaucomas que mesmo sendo tratado, ele pode continuar progredindo, numa velocidade mais lenta, mas pode continuar. Então é importante que mesmo o paciente em tratamento, ele visite o oftalmologista de acordo com o seu estágio de glaucoma. Tem pacientes que precisam retornar de 2 em 2 meses, já outro de 6 em 6. Então, vai depender do estágio da doença. Então, se mesmo ele usando a medicação, ele frequenta o oftalmologista, ele faz os exames complementares e a gente faz toda a avaliação estrutural e funcional do seu campo e do seu nervo de visão, ele pode ter a doença controlada e não chegar à cegueira. Agora, doutora Márcia, falando exatamente dos casos que levam as pessoas a não buscar o tratamento com o oftalmologista, não buscar fazer os exames que são considerados também básicos, como também outros serviços, dentista, porque muitas vezes as pessoas elas têm receio ou dificuldade de um acompanhamento com o oftalmologista. Os cuidados com a visão necessariamente, doutora? É porque, na verdade, geralmente as pessoas que não têm nenhuma dificuldade de enxergar, que a grande população, um número expressivo, elas tentam só procurar o oftalmologista quando chega na fase da presbiopia, que é aquela dificuldade de perto. Então, nesse momento, quando ele tem algum sintoma, é que ele procura. Entendeu? E os pacientes mais idosos terminam procurando, no caso, quando começa a aparecer catarata, porque a visão, sim, dá sintomas, a visão começa a ficar embaçada, então ele procura. Então, assim, as pessoas têm que ter em mente que elas não precisam sentir alguma coisa para procurar o oftalmologista, como qualquer outra especialidade. Tem que fazer a prevenção, porque tem doenças que o tratamento é a prevenção, é o acompanhamento, e não um tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Agora, a respeito do exame em si, como ele é realizado, doutora, para explicar para o nosso telespectador, o exame que afere a pressão do globo ocular? Isso, numa consulta de rotina normal em todos os pacientes, né, nós medimos a visão do paciente, que a gente chama de acuidade visual, e depois a gente faz uma avaliação externa de todo o globo ocular, das pálpebras, e depois faz a medida da pressão intraocular, tá? Certo. E após isso daí a gente vai examinar o ângulo do olho do paciente, porque existem vários tipos de glaucoma, existe glaucoma de ângulo aberto e de ângulo estreito, que os tratamentos são diferenciados, e depois a gente vai fazer a avaliação do nervo da visão, que é o nervo óptico. Certo. Então, se o paciente tem algum nervo suspeito ou uma medida de pressão um pouco mais elevada, a gente já bota esse paciente como suspeito de glaucoma. E aí a gente vai solicitar os exames complementares. Esses exames, eles vão nos mostrar como está o campo de visão do paciente, que é o campo que ele é comprometido durante a doença. O paciente vai perdendo a visão da periferia para o centro, por isso que ele não percebe. Sim. Quando ele vem perceber, já é a parte central da visão, que já está no estágio muito avançado. Sim. E também a gente faz a avaliação do nervo, da estrutura do nervo, que aí existem vários exames que a gente pode fazer. Doutora Márcia, uma última colocação a respeito dessa questão de pressão, já que estamos falando. Algo a ver também com pessoas hipertensas? Tem uma relação da pressão do globo ocular com a pressão arterial? Explica para a gente se existe alguma relação nesse sentido. Isso é uma pergunta que a gente escuta muito no consultório, tá? Na verdade, assim, a hipertensão, a diabetes, ela não causa o glaucoma, mas ela é um fator de risco. Por quê? Porque ela termina deixando os vasos mais fragilizados, as paredes dos vasos, o próprio nervo da visão. Então, assim, termina aqui. Como o diabetes, a hipertensão, geralmente são em pacientes mais idosos e o glaucoma começa aos 40, com pico aos 60 anos, termina aqui. A maioria dos pacientes que tem glaucoma também tem hipertensão e diabetes.
mas não existe uma correlação direta. Certo. Doutora Márcia, eu quero agradecê-la por receber a nossa equipe, tá certo, em seu ambiente de trabalho, e gostaria de deixá-la à vontade com o nosso telespectador para a senhora deixar um recado para aqueles que nos acompanham nesse momento. Estamos falando de um mês que serve para a conscientização, mas os outros meses eles também servem para que as pessoas continuem tratando, cuidando exatamente da saúde ocular. Por favor. Isso, eu deixo como mensagem que aquelas pessoas que sabiamente têm glaucoma e deixou de frequentar o seu oftalmologista por conta da pandemia, não deixe que isso continue acontecendo. Porque assim, a gente está vendo que o número de pacientes que estão deixando de vir a um consultório, de realizar os exames de rotina, eles não estão comparecendo. E isso pode fazer com que a sua doença progrida e o médico não perceba, porque o paciente não percebe. E principalmente aquelas pessoas que têm história de glaucoma familiar, ou seja, aquelas pessoas que têm parentes, principalmente de primeiro grau, têm que frequentar o oftalmologista pelo menos uma vez no ano. Muito obrigado, doutora Márcia Medeiros, ela que é oftalmologista por Lane, trazendo todas as explicações. Estamos no mês e hoje, necessariamente, nesta quarta-feira, dia 26 de maio, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é um dos principais responsáveis pela cegueira, em centenas de pessoas todos os anos, e principalmente aqui no Brasil. E a doutora Márcia trouxe detalhes importantes de como é feito o exame, o resultado sai rapidamente, o tratamento também já é iniciado de maneira rápida, com o uso de colírios, dependendo do caso, obviamente. Então são aspectos que nós estamos levando em tom de prestação de serviço para a comunidade, para os telespectadores da TV Mar, pelo pessoal que nos acompanha pelo portal Gazeta Web e pelas redes sociais, além do nosso aplicativo TV Mar, que é gratuito. Eu estou ao lado do Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos voltar de outro ponto da cidade. E nessa nossa segunda passagem, nós vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Fique atento, os brasileiros precisam e têm prazo para poder cumprir. E nós vamos trazer isso como tema em nossa segunda passagem. Até já. Obrigada pelas suas informações, Viderlan. Pois é, gente, olha aí, se previne, fiquem atentos, né, em relação aí à saúde dos seus olhos. Sempre é bom a gente lembrar que a prevenção é sempre o melhor remédio, tá bom? E é pensando em prevenção também que a Prefeitura de Maceió vem realizando a Operação Cidade Limpa para coibir a questão da poluição visual aqui na nossa cidade. Fernando Palmeira traz mais detalhes para a gente. A Operação Cidade Limpa é para trazer a beleza de Maceió, revitalizar essa cidade e despoluir, principalmente despoluição visual. É que muitas propagandas estão irregulares na cidade. Vamos conversar com o secretário Tiago Prado da Segurança Comunitária e Convívio Social sobre essa operação num balanço geral. Inclusive, um fato curioso, tem aí a apreensão de material, retirada de material de uma empresa que pode ter origem na Rússia? Isso, né? É uma preocupação que desde o início da gestão a gente vem focando o olhar, né? Que diz respeito à poluição visual, ou seja, a grande quantidade de engenhos publicitários, a grande maioria irregulares, que são afixados na nossa cidade, postes, pontes e também passarelas, até mesmo ao longo de toda a nossa orla. Isso causa um impacto muito negativo aqui na nossa capital, que é belíssima, que tem uma orla maravilhosa, mas que precisa ter uma maior fiscalização e regulação desse segmento de publicidade. O combate à poluição visual em Maceió está previsto no Código de Postura do município, Lei 3.538. Essa operação, pelo jeito, ela é perene, ou seja, ela é contínua 3 vezes por semana, no mínimo. Isso, no mínimo, essa quantidade de dias, em todas as semanas, a gente sai às ruas com as nossas equipes e, ao flagrar essas publicidades irregulares, elas são removidas. As empresas ou até mesmo autônomos, né, exemplo aí de diversos segmentos que acabam anunciando e afixando cartazes em postes, são identificados e também recebem multa aplicada aqui pela SEMESC. A Operação Cidade Limpa em Maceió retirou nada menos do que 700 anúncios irregulares numa única empresa. Essa russa é? Isso, é uma empresa, né, de origem russa que chegou à nossa cidade aqui sem nenhuma autorização, sem nenhuma licença de funcionamento e espalhou cartazes, por que não dizer, derramou cartazes por toda a cidade, poluindo aí diversos pontos de ônibus, postes e demais logradores públicos. Portanto, a gente, ao identificar essa grande poluição visual causada por essa empresa,
a gente emitiu aí a notificação de multa, né? A multa é essa de aproximadamente R$500 mil, e agora eles vão ter que remover esses anúncios. É bom a gente chamar a atenção para essa educação, para despoluir a cidade, termos uma cidade mostrando a sua beleza sem nenhum cartaz irregular. Agora, é bom chamar a atenção de todo o empresariado também, principalmente aqueles que querem ter seus anúncios, mas no local devidamente autorizado, dentro dos padrões e da legalidade, não é? Isso, o que não falta são empresas especializadas no ramo de publicidade aqui na nossa cidade. Essas empresas já atuam de acordo com a nossa legislação. E caso você aí, empreendedor, autônomo, queira anunciar e ainda esteja em dúvida de como se regularizar, basta entrar no site da SEMSC ou até mesmo vir aqui pessoalmente na secretaria, buscar informações para que você possa fazer o seu anúncio sem causar poluição visual. Você é empresário, você é cidadão, você que paga os impostos municipais, é bom estar atento e também denunciar. É fácil, é só procurar a Secretaria Municipal de Convívio Urbano e de Seguridade Social. Preste bem atenção, você também é responsável em auxiliar essas ações da cidade limpa. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, canal 525, NET, claro. Fiscalização é importante, também a conscientização de todos, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta aqui com as informações.